O sucesso da liderança online. Como fazer com que a tua equipe continue efetivando entregas com excelência, que os projetos continuem acontecendo e que as demandas do teu cliente possam ser cada vez mais bem atendidas, gerando satisfação na outra ponta, com o trabalho sendo feito de maneira online, remota, principalmente com o entrante forte do home office. Desde março de 2020, logo no boom da pandemia, que eu me vejo falando muito desse assunto e trabalhando muito com os líderes de empresas parceiras, empresas clientes, essa nova logística de entrega, esse novo contexto de trabalho. Então, trabalhando naquele momento, até com, vamos dizer assim, com ideias que antes eram apresentadas para empresas que, independente da pandemia, já se encontravam no cenário home office. Trazendo essas ideias, trazendo essas novas formas de fazer a gestão, fazendo com que os líderes entendam que o valor não está em estar controlando as coisas, pegando ela, mas está na zona de entrega, na zona de desenvolvimento, de como o trabalho é feito. Então me vi bastante falando sobre isso. 2000 anos depois. E agora estou aqui, 2021, novamente falando do home office. Por quê? Porque agora isso é uma realidade instalada. Tem muita gente que foi naquele momento e não voltou mais e ainda continua trabalhando forte no home office. E outras pessoas que, em virtude de semi-lockdowns, tiveram que entrar nesse regime, onde imperou realmente um trabalho mais à distância. E as suas equipes continuam aí, tendo que entregar o resultado, tendo que performar. Então, agora, qual que é a mudança? A mudança é que a gente tem um período de eficácia. Então, a gente de verdade começou a perceber, entre tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi comentado, realmente o que gerou valor, realmente aquilo que ajudou as empresas a entregar o resultado e aquilo que era mais suposição ou até mesmo uma modinha, né, do momento, né? Meu trabalho aqui é falar com você, líder. A gente poderia estar descrevendo o comportamento de profissionais home 360 graus, mas a ideia não é essa. A ideia é você entender alguns elementos, mas principalmente entender o básico para que você tenha uma gestão eficiente da tua equipe. E com certeza, se você aplicar isso que eu estou falando de maneira efetiva, eu acredito que quando essa jornada passar, esse período passar, você vai se ver muito reflexivo sobre a possibilidade do home office continuar na tua vida, continuar na tua organização, tá certo? 3 coisas que nós percebemos, na verdade não, constatamos que são os elementos essenciais do processo. A primeira delas, que encampa a nossa lista, é o planejamento. O planejamento, ele tem a ver com a capacidade de você, como líder, montar um mapa de trabalho para a tua equipe. O que eu quero dizer? Um mapa de trabalho onde você define a prioridade de tarefas a ser executadas. Eu digo assim, o que é mais importante vem primeiro, depois isso, e a capacidade sua de distribuir isso para todos os integrantes da equipe. Cada um ter essa mesma lógica. Como muitas vezes você está no ambiente físico, você está percebendo as mudanças no movimento e você vai lá e compartilha com o teu colega o que está acontecendo. Hoje é um pouco diferente. Hoje você não está no ambiente físico e você tem, às vezes, mais do que uma pessoa trabalhando na mesma missão. E aí, a grande sacada que muitas empresas e líderes tiveram foi usar uma plataforma de compartilhamento, uma plataforma ágil. Eu não estou aqui para fazer propaganda de ninguém, de nenhum aplicativo, mas existem 3, 4 aplicativos que lideraram pole position do mercado. E eu não estou falando de aplicativos para você fazer uma videoconferência, não nesse momento. Estou falando de aplicativos remotos para controlar o trabalho, cara, e colocar todo mundo no mesmo planejamento, todo mundo na mesma página. Todo mundo, olha, um colaborador concluiu uma tarefa aqui, essa tarefa já vai para outro e ele já está vendo todo o fluxo produtivo. E você também está vendo o fluxo produtivo da tua equipe e acompanhando as performances dentro dos prazos que foram estabelecidos. E ali é bem legal porque ali você pode ter uma interação bacana com a tua equipe. E esse é um ponto essencial. Só deixar solto, só deixar no compromisso, só deixar numa planilhinha de Excel, muitas vezes não foi o suficiente para gerar produtividade para as pessoas. Então, investir em planejamento é um alicerce de resultado para o home office. A segunda é
frequência. Quando eu quero dizer frequência, eu estou falando para você estar próximo da tua equipe. Aí sim, vale uma plataforma de videoconferência, que também temos diversas. Mas estar próximo, cara, fazendo o acompanhamento. Realmente uma reunião diária com a sua equipe. O que nós estamos fazendo hoje? O que nós fizemos ontem? O que nós vamos fazer amanhã? Vocês estão com alguma dificuldade? O trabalho do líder, ele sempre foi e sempre será ser um agente de suporte. Alguém que não tire as barreiras do caminho, para que aquele profissional possa efetivamente fazer a execução, fazer a operacionalização daquela missão. E essa frequência é muito importante. O que nós vimos que não deu muito certo foi apenas a utilização de ferramentas como o WhatsApp. Não que elas não foram fundamentais, elas foram e são fundamentais. Mas, cara, eu quero dizer que muitas vezes o cara tá lá do outro lado, ele quer ver o seu rostinho, ele quer falar com você, ele quer sentir que ele pertence a um grupo, que ele pertence a um time. Ele quer ver todo mundo numa tela só, compartilhando no mesmo desafio, na mesma sinergia. Esse distanciamento, ele esfriou muito, ele deixou muitas pessoas ali hibernadas, né? Trabalhando só, fazendo dele, entregando tal e tudo mais, mas ele desconectou do ambiente corporativo. E isso faz toda a diferença, essa conexão, em você estar presente ali, você estar lá compartilhando isso com as pessoas e estar se mantendo vivo. E esse é o seu trabalho. E tem hora que é até bacana você provocar que o grupo também faça isso sem você. Claro, nas tarefas que forem estratégicas, nos pontos de controle e até mesmo para calibrar a etapa anterior de planejamento, se faz necessário você estar frequente, mas é fazer valer o seu contato. E o último ponto não podia ser diferente, que é a disciplina. Falando um pouquinho do comportamento do home office. Muita gente trabalha em casa com a vida dele lá dentro de casa, que eu quero dizer, cachorro, gato, filho, família, sogra, esposa, esposo, né? A vida do cara tá lá. Às vezes o ambiente ali ao entorno do condomínio, barulho, tudo, e o cara tá lá trabalhando. E naturalmente, num bom cenário, às vezes também de comodidade. Ali ele tem telefone, ele tem internet, ele tem Netflix, tem Amazon, ele tem tudo ali. Então, como controlar isso? Como ajudar a pessoa a controlar isso? Que você já sabe que as pessoas são impactadas por isso. Você já tem clareza que isso afeta no processo das pessoas. Agora, vamos voltar um pouquinho para trás, né? Um bom planejamento com priorização, com compartilhamento de tarefa, ajuda bastante na disciplina? Ajuda. Estar frequente, envolvendo as pessoas em reuniões, envolvendo as pessoas no arranjo, discutindo o que foi ontem, o que é hoje, o que é amanhã, isso vai fazer com que a pessoa tenha maior disciplina? Sim, mas o elemento chave da disciplina é o prazo. É você mostrar realmente que aquela tarefa, aquele trabalho, aquela demanda, aquele projeto, aquela construção precisa ser entregue naquela data e qual é a importância e a relevância no negócio da empresa que isso tem. Isso é uma baita contribuição, porque no mundo home office você deixa de ter controle sobre a pessoa e você tem controle sobre as coisas que estão acontecendo no trabalho, as coisas que estão acontecendo na entrega. Então, você vai ver cenários onde, se ele quiser assistir Netflix, se ele quiser assistir Amazon, se ele quiser fazer o que ele quiser fazer, não tem problema, desde que o prazo e a excelência do trabalho esteja sendo executado. Agora, naturalmente falando, você precisa equilibrar isso. Quando eu digo também um pouco dessa disciplina, ela depende um pouco do como você lidera. Eu vejo agora ainda, um pouco menos, mas em 2020 eu via mais, os líderes não faziam as atividades ou não delegavam as atividades para o profissional no ambiente aonde era o horário de trabalho. Então esse ambiente estourava ali, enfim, 7, 8, 10 horas, 11 horas da noite, o cara estava trabalhando e fazendo isso. Então, naturalmente, como ele está em casa, ele ou ela, principalmente, tem os afazeres da casa, as coisas que tinham que ser feitas ali, cuidar da criança, do filho, do marido, da esposa, fazer comida, sei lá. Então, o que eu quero dizer para você, que muitas vezes isso desbalanceava a jornada do cara. E aí, de manhã cedo, quando ele tinha que estar lá no pau, desenvolvendo as coisas, o que acontecia? Ele tinha que dar conta das coisas que ele não tinha dado. Então, você também manter um conjugado de reuniões, de atividades e de interação com esse cara, com essa pessoa, num horário específico, isso faz uma diferença muito grande. Então você, como líder, que deveria ser a pessoa que ajuda ali no processo, você bagunça todo ele e ele fica todo desorganizado e naturalmente uma coisa vai rolando com a outra e isso vira uma bola de neve. Esse vídeo aqui, ele visa
a modalidade de liderar por resultado. Então, o que eu quero dizer para você que muito mais do que controlar a pessoa é como você planeja, como você se mantém frequente e como você gera disciplina. Tudo isso vai gerar um envolvimento da pessoa com aquilo. E você vai descobrir no final que as pessoas conseguem fazer muito mais coisas do que antes faziam dentro da tua empresa, porque embora a gente falou de tudo isso, dentro de uma organização tem muito ruído. Tem aquela reunião que você não deveria estar e você está, tem o conflito do colega no posto de trabalho do lado, tem aquelas demandas que muitas vezes não são suas e que você tem que atender, tem o mau humor do chefe que muitas vezes atrapalha no foco. Isso também é uma interrupção que lá no home office não existe. Existem outras, mas na hora que a pessoa está produzindo, ela está num cenário de hiperfoco. Ela está focada naquilo mesmo e, consequentemente, a velocidade com a qual isso progride, que isso evolui, é muito grande, tá? Espero que você faça o seu exame de consciência, a sua reflexão. Compartilhe aqui com a gente o que é mais desafiador para você hoje, o planejamento, estar frequente ou trabalhar a disciplina na tua equipe. E conta pra gente um pouquinho o que você está fazendo, que a gente vai ter um imenso prazer em responder para ti, em fazer outros conteúdos voltados a ajudar você com um trabalho online. Afinal de contas, nós sabemos que essa é uma realidade que veio para ficar. Um grande abraço.